Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Paulo Souza é o técnico do Flamengo. Está no telão aqui do ESPN-FC o nosso romântico, que é o sósia do Mauro Naves. Né? E com um fado ao fundo, eu vou contar aqui uma história que tem um certo drama. Todos nós sabemos da situação entre Paulo Souza e Diego Alves, a coletiva que ele... Amália, por favor, Amália, toca a música. Não queiras gostar de mim. Sem que eu te peça. Pode cantar, Sem que eu te peça. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça. Olha lá. Tem a ver. Olha só. O negócio é o seguinte. Paulo Souza e Diego Alves. Desde quando Paulo Souza e a comissão técnica dele, quando essas pessoas chegaram ao Flamengo, não há um bom relacionamento com o Diego Alves, que foi colocado como uma terceira opção como goleiro. Após o jogo, do meio de semana, o Paulo Souza deu aquela declaração que o Diego Alves teria conversado com o Bruno Spindel e dito que teria condições de jogar. E o Diego Alves negou isso, quer um pedido, esclarecimento público por parte da direção do Flamengo, uma retratação do Paulo Souza. O detalhe é o seguinte. Internamente no Flamengo, o ambiente não é bom, não poderia ser diferente, mas existe um consenso nesse momento. Não precisamos ser amigos, mas temos que ser profissionais. Vamos trabalhar juntos para que isso não atrapalhe o Flamengo num jogo decisivo amanhã do campeonato contra o Goiás. O Diego Alves continua se recuperando da lesão no pubis e não será relacionado para o jogo de amanhã. Mas essa semana foi muito agitada e colocou uma pressão ainda maior no jogo contra o Goiás. Um resultado positivo é fundamental para o Flamengo melhorar no Campeonato Brasileiro e para Paulo Souza ter tranquilidade. O mais curioso é que o Flamengo vem de uma grande vitória na Libertadores. Venceu a Universidade Católica 3-0 e está classificado. Mas a paz não existe internamente no Flamengo, companheiro. Mas, com todo respeito a toda essa movimentação, meu pai falava o seguinte, meu avô falava o seguinte, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Exato. Então é o seguinte, quem é que tem a rédea disso aí? Esse é o detalhe. Quem é que controla isso? Está sem controle? O que está acontecendo com o Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que é um cara que tem controle desse tipo de coisa? O que está acontecendo? Cadê o presidente do Flamengo? Vocês perderam o controle do futebol? 4 jogadores vão fazer reunião com o treinador? Não estou entendendo isso aí, está muito esquisito. Está muito estranho isso aí. Muito estranho no futebol. Muito estranho. Isso me parece que já é um negócio... A gente, na gira do futebol, se chama fritura. Na gira do futebol se chama fritura. E não tem ninguém que controle esse tipo de coisa. Exato. O jogador faz reunião e vai lá e não, porque você tem que... Como que tem que pedir o quê? Exigir retratação? Isso. Há uma hierarquia. E as pessoas não estão respeitando hierarquia. Desculpa, está faltando controle. E amanhã, Pascoal, após o jogo... E não está antes, marcada como queria inicialmente exato, o Diego. Exato, E a gente depois do falou, não vai jogo, ser pós, coletiva não com vai ser Paulo antes. Souza, Marcos Braz e Bruno Spindel, depois do jogo, independentemente do resultado. Eles estão assim, esperando uma vitória. Então, depois do jogo, com vitória, tem um negócio no futebol que resolve tudo, chama gol. Né? Gol resolve tudo. Então, você tentou um ambiente mais favorável. Agora, tem que ganhar, joga em casa. Tem que combinar com o Goiás também, né? Mas tem isso. Vira com o adversário aí, né? Assim como o Flamengo, eu acho que eles vão ganhar. Eles estão acreditando nisso. Agora, no Flamengo, assim, se todos os goleiros, se o departamento médico e o físico disserem para o treinador, todos os goleiros têm condição de jogar. Qual é a escala hierárquica dos goleiros hoje? Você tem o Hugo para disputar os campeonatos e o Brasileirão, né? E tem o Santos, que é o Santos para disputar as Copas. E é um goleiro que costuma... Mas o Santos está machucado. Mas se hora que estiverem todos bem... Santos nas Copas, Hugo no Brasileiro. Um goleiro até que já foi convocado. Sim, não é o goleiro que vai para a Copa, mas é um goleiro que está no radar de comissão técnica.
hoje o Diego é o terceiro goleiro do Flamengo. É uma crise gerada pelo terceiro goleiro. Né? Então, que não é a primeira. Lembre-se de 2018, Dorival Júnior, né? O outro fato é o Flamengo é muito grande. Então, qualquer faísca é um baita de um incêndio no Flamengo. Se isso tivesse acontecido num time com que tem poucos torcedores, não seria debatido, porque quem tem 40 milhões de torcedores, tudo é muito maior. Aí tem que ter um controle interno muito grande. Não é de abafar a crise, mas é de chegar e, na hora que necessário, tem que ter uma voz, e não é só do treinador. O futebol do Flamengo não é feito só pelo treinador do Flamengo. O futebol do Flamengo tem dirigentes. E esses dirigentes precisam se manifestar, apagar incêndios e, em alguns momentos, sentar ali para dar entrevista e não precisa esperar o sábado. O presidente do clube não precisa ir toda semana no vestiário. Não, mas tem dia que ele precisa ir. Tem dia que ele tem que estar lá. Ele não precisa abrir a boca. O vestiário sabe por que ele está lá. Então, o futebol tem algumas coisas que elas fazem parte do contexto. E nisso você não olha no Flamengo. Esse negócio de deixar o treinador com a bucha toda é muito normal no Brasil. Todo mundo sai, porque é o seguinte, não, internamente estão todos trabalhando, perfeito. Mas como é que é a sua comunicação com 40 milhões? É complicado. Ela tem que ser ótima, não pode ser boa. Tem que ser ótima, extraordinária, maravilhosa. E não é o caso. Principalmente nas crises. Porque no momento está tudo bem, ô João. Aí vai no embalo, né? Mas ele Mauro teve lá Naves, no e aí? Ninho, né? Não, ele teve lá no Ninho, o Landino. Ele não participou daquela reunião que foi a mais famosa do Diego, o Paulo Souza. Everton Ribeiro, Davi Luiz, Diego Ribas. Levou isso, e parece até que o Bruno Paulo Souza Spindel. gostou muito dos posicionamentos do Diego Ribas. Achou que ele é um líder mesmo, etc. Mas ele esteve lá ontem e ficou esperando outras reuniões, ontem foram várias. E ele e o Landim é que definiu esse trio aí para dar entrevista. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente o Paulo Souza vai dizer que também colocou mal algumas palavras e tal, porque ele também não pode ficar mal com o Spindel, não é só com o jogador. Porque ele disse que recebeu essa informação do Spindel. Sim. Ele disse, não é isso que ele disse? Ele vai ter que mostrar como ele colocou mal isso. O Spindel é o pivô da crise, porque ele falou para o Paulo Souza o que o Paulo Souza disse, e o Diego Alves disse que não falou aquilo para o Bruno Spindel. Então o Bruno vai ter que explicar. Como é que o Paulo Souza vai dizer assim, não foi o Spindel que me falou, porque ele não quer ficar mal? Vai ficar difícil ele falar isso. Ele vai tentar pôr panos quentes, etc. Mas ele já disse na outra entrevista que ele recebeu a informação do Bruno Spindel. Sim, mas agora ele vai chegar lá e falar, então, isso explica isso. Aliás, Spindel. vamos ver o que ele falou? Vamos relembrar? Vamos. O momento que, após a vitória contra a ele vai dizer que se Católica, colocou mal aí, vamos ver. em 25 segundos gerou essa turbulência impressionante no Flamengo. Veja aí. Você falasse também do Diego Alves. É verdade que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado. Você falasse um pouquinho dele e do seu planejamento para ele do restante da temporada. Aqui os processos não são assim. Os processos, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Desde o jogo do Botafogo. Por isso, não podia estar relacionado. E aí gerou toda essa balbúrdia. Tem algo estranho nessa fala aí? O treinador que diz que o jogador para jogar precisa treinar. Não, esse trecho aí está certíssimo, não tá? O estranho era, o jogador não treinou, mas comigo Mas ele vai joga. jogar. Eu acharia isso estranho. Existem processos, ele falou. E o processo precisa estar treinando para poder jogar. Se você está sem voz, você não tem condição de fazer o programa. Não, sim, claro. Mímica. O problema foi que quem falou para ele, se é que falou, que o Diego teria dito que estava pronto, porque a história aí que põe o Spindel no meio da parada. Ele foi lá no meio... Porque ele fala também, o Paulo, não adianta falar com o diretor que tá bem. Aí ele coloca o Spindel na cena. Né? E aí ele fala assim, e ainda fala, ironiza, e fala assim, mas o cara tá bem de uma hora para outra só porque encontrou o diretor, porque pubis é uma coisa complicada, não treinou. Aí que ele entra, não treinou até agora, os processos não são assim. Mas ele bancou que teria recebido essa informação do Spindel. Então, amanhã ele vai ter que... Ele e o Spindel se explicarem ali.